O elevador não desce infinitamente. Em algum ponto ele para, as portas abrem e você sai. Isso é o que todo mundo acredita. Isso é o que Larissa acreditava também, até a noite em que o elevador parou num lugar que não existia. Era uma quinta-feira de outubro de 2009. O campus da Federal estava quase vazio. As aulas da noite tinham terminado às 10, mas Larissa e suas duas amigas, Camila e Renata, ficaram no laboratório de informática até quase meia-noite, finalizando um trabalho que vencia no dia seguinte. O prédio de exatas era um bloco de concreto dos anos 80, 8 andares, corredores longos, iluminação amarelada que zumbia baixinho quando o silêncio era completo. Elas estavam no 7º. O elevador era velho, com paredes de aço escovado cobertas de riscos e a luz interna pulsando toda vez que a cabine se movia. Larissa apertou o botão do térreo. As portas fecharam com aquele barulho metálico pesado. O elevador começou a descer. Desceu um andar. Parou. As portas abriram. Não era o 6º andar. O corredor à frente era de concreto bruto, sem nenhum revestimento, com manchas de umidade descendo do teto em faixas escuras como veias. A iluminação era de tubos fluorescentes espaçados demais um do outro, e entre cada lâmpada havia um bolsão de escuridão tão denso que parecia sólido. O chão era de cimento liso. Não havia portas de sala de aula. Não havia placa de identificação de andar. Havia apenas um corredor longo, e no fundo dele, uma única porta de madeira com maçaneta de latão. Camila disse que devia ser algum andar técnico. Renata disse que prédio nenhum tem andar técnico entre o 7º e o 6º. Larissa não disse nada. Ela estava olhando para o painel de botões dentro da cabine. Havia um botão que ela nunca tinha visto. Abaixo do botão 1 havia outro, menor, sem número, apenas um símbolo entalhado no metal, algo entre uma letra e uma figura que nenhuma das três conseguiu identificar depois, por mais que tentassem descrever. O botão estava levemente afundado, como se já tivesse sido apertado muitas vezes antes. As portas começaram a fechar. Por instinto, Larissa enfiou o braço entre elas. As portas empurraram seu braço com uma força que ela não esperava, como se quisessem fechar de verdade. Ela forçou. As portas cederam, e foi nesse momento, com as portas travadas abertas e o corredor à frente, que algo lá no fundo se moveu. Não era uma pessoa. Era grande demais e se movia de um jeito errado, como se os ombros fossem mais largos do que o corredor permitia, como se o corpo precisasse se dobrar para se encaixar no espaço. E se movia devagar, não com a lentidão de quem está cansado, com a lentidão de quem sabe que você não tem para onde ir. Camila puxou Larissa pelo casaco. As três se jogaram de volta contra a parede da cabine. As portas fecharam. O elevador desceu. Quando abriram de novo, era o térreo, com a luz branca da recepção e o cheiro de café velho da guarita. A recepcionista do turno olhou para as três e perguntou se estavam bem. Larissa perguntou quantos andares tinha o prédio. A mulher disse 8. Larissa perguntou se havia algum nível técnico entre andares, algum espaço de manutenção, qualquer coisa entre o 7º e o 6º. A recepcionista parou de sorrir. Disse que não. Disse que o prédio tinha sido erguido em 1983 e nunca teve nenhuma modificação estrutural. E então, antes de virar de volta para o computador, disse uma coisa que Larissa nunca esqueceu. Mas não é a primeira vez que me perguntam isso. Nenhuma das três dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, Larissa voltou ao prédio sozinha. Tinha esquecido o carregador do notebook no laboratório. Entrou no elevador. Apertou o 7. As portas fecharam. Ela respirou fundo e olhou para o painel. O botão sem número não estava mais lá.
Só os 8 andares normais, o subsolo e o térreo. Ela passou a mão pelo metal onde o botão deveria estar e sentiu apenas superfície lisa, como se nunca tivesse existido. Ela subiu, pegou o carregador, desceu. Tudo normal. Foi só quando saiu do elevador no térreo que ela olhou de volta para a cabine, antes das portas fecharem. Na parede de aço escovado, na altura dos olhos, havia uma marca que não estava lá na noite anterior. Funda. 5 sulcos paralelos no metal, como dedos pressionados com força absurda, de dentro para fora. A mão era grande, muito grande, e os sulcos eram fundos demais para serem feitos por qualquer ferramenta simples. Larissa tirou uma foto. Mandou para Camila e Renata sem nenhum comentário. As duas responderam ao mesmo tempo, com a mesma pergunta. Quando isso foi feito? Larissa não respondeu, porque ela sabia que aquela marca não estava lá quando elas entraram no elevador na noite anterior. Sabia porque ela tinha passado a mão naquela mesma parede enquanto esperava as portas fecharem, um hábito nervoso que tinha desde criança. A marca foi feita depois que elas saíram. Ela nunca mais usou aquele elevador. Transferiu de turno para evitar ficar no prédio à noite. Anos depois, já formada, ela tentou pesquisar outros relatos parecidos e encontrou menções esparsas em fóruns, sempre o mesmo padrão. Um elevador antigo, um andar que não existe na planta, uma porta no fundo de um corredor que ninguém consegue descrever direito, e uma presença que nunca sobe junto com você, mas que deixa uma prova de que esteve na cabine. Nenhum dos relatos tinha nome, data ou localização. Eram sempre anônimos, como se as pessoas que passaram por isso soubessem, por algum instinto que não conseguem explicar, que nomear o lugar seria o mesmo que dar um endereço. Existe uma coisa que todos esses relatos têm em comum. Em todos eles, sem exceção, o elevador volta ao funcionamento normal no dia seguinte. O botão extra some, o andar desaparece, e a única prova que sobra é a marca na parede da cabine. 5 dedos, do lado de dentro. Da próxima vez que você entrar num elevador velho, olhe para o painel, conte os botões, veja se o número bate com o número de andares do prédio. E se você notar um botão a mais, menor que os outros, sem número, levemente afundado, como se já tivesse sido apertado muitas vezes antes, não aperte. Não por curiosidade, não para ver o que acontece, porque o que está naquele andar já sabe que você está lá, e agora está esperando você tomar a decisão errada.